uma palavra de vida, uma palavra de esperança que Deus colocou no meu coração essa semana que passou. Abra a tua Bíblia comigo no Antigo Testamento, a carta de 1 de Crônicas, capítulo 4. Carta de 1 Crônicas, o capítulo é o 4. Louvado seja Deus. Deus está aqui nesta manhã. Eu não sei se você sentiu Ele, mas Ele está aqui nesta manhã. 1 de Crônicas, capítulo 4, versículo é o 9. Eu quero ler esse texto para nós entendermos aquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. Quem achou, diga amém. Olha o que está escrito aqui, 1 de Crônicas 4, 9. Foi Jabes, diga comigo, Jabes. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe chamou de Jabes, dizendo: porque com dores, porque com dores o dei à luz. Versículo 10. Mas Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, vírgula, e que seja comigo a tua mão, meu Deus, e que me preserves do mal, e de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinhas pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Põe a mão direita na tua Bíblia. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Fala conosco no profundo da nossa alma. Que o Senhor venha revelar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que nós possamos sair daqui direcionados pelo poder da palavra. Que nós possamos sair daqui, meu Pai, direcionado por esta palavra, que ela é vida, essa palavra que transforma, essa palavra que nos traz alento, essa palavra que nos traz esperança e essa palavra que nos traz vida. Então, neste momento, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é lâmpada, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra, ela é vida, ela é escudo e ela é bloqueio. Obrigado, em nome de Jesus. Só quem crê na palavra, diga amém. O tema da minha mensagem nesta manhã é esse: o seu começo não define o seu. Eu vou falar de novo para você começar a acordar. Quem tomou café aqui hoje? Muita gente. Quem não tomou? Daqui a pouco você toma. Amém? O seu começo, olha isso aqui, não define o seu final. Quem crê nessa palavra aqui? Não é porque começou ruim que vai terminar ruim. Não é porque começou com dor que você vai terminar com dor. Porque Deus tem prazer em escrever a história de um homem, de um filho seu ou de uma filha sua. Só que Ele tem prazer de terminar ela da maneira que Ele escreveu. E a história que Deus escreveu para mim e para você
vai muito além daquilo que nós podemos pensar e imaginar, porque o plano de Deus são planos de paz, plano de prosperar, planos de ter um fim feliz, próspero. Então não é como começou. Por favor, ajuda eu, fala para o irmão que está ali ao teu lado, não é como começou. Isso, fala assim, é como vai terminar. E o que Deus tem para você são coisas boas no final de tudo, da tua caminhada com Ele aqui nessa terra. Eu comecei, ou você talvez começou a tua caminhada no mundo, fazendo coisa errada, mas o nosso término aqui nessa terra vai ser na glória com Ele, morando com Ele, celebrando, porque Ele tem um plano de salvação para mim e para você. Alguém acredita nessa palavra? Deus tem um plano de salvação para mim, para você, para a tua família, para os teus filhos e para a tua casa. O plano de salvação que Deus tem para nós não é como começou, mas é como vai terminar. Amém ou não amém? Queridos, nós lemos aqui uma história de um homem que, se não me falha a memória, dentro dos meus conhecimentos, ele aparece, esse nome Jabes, ele aparece só 2 vezes na Bíblia. Jabes. O texto que nós lemos aqui, ele vai trazer aqui dos seus descendentes de Judá, dentro desse contexto da história de 1 Crônicas capítulo 4, é um contexto de uma história que Jabes aqui, ele aparece no meio de uma genealogia, de um lugar aonde, preste bem atenção, dentro da sua genealogia, aparece esse nome, e no meio desse nome aqui, somente o dele vai se destacar. Jabes, o nome dele aparece, e poucos aqui se destacam a não ser ele. Mas por que, pastor, o nome de Jabes se destaca aqui? Porque nós acabamos de ler aqui no 1 de Crônicas 4, na minha versão ARA aqui, ele vai começar dizendo assim no versículo 9: foi Jabes o mais ilustre, o que mais se destacou no meio dos seus irmãos. Ilustre, aquele que se destaca, olha aqui, no meio dos seus irmãos. E ali a sua mãe, ela vai chamar, ela vai dar um nome, e esse nome que ela vai dar para o seu filho, esse nome se chama Jabes. Por quê, pastor? Porque Jabes, ele vem se destacar aqui, porque ele não nasceu num berço de ouro, ele não veio de uma maneira tradicional, a qual todos os filhos nascem, não. O nome de Jabes significa dor. O nome de Jabes significa dor. Aonde está escrito isso, pastor? Daqui, ó. Olha o versículo 9. A sua mãe chamou o de Jabes, dizendo, porque ele veio de dores, e o nome dele significa dores. Agora olhe para cá. O nascimento desse menino, o nascimento desse homem chamado Jabes, começou já dando tudo errado. É por isso que o tema que Deus me deu aqui nesta manhã, desta palavra, é: o seu começo não define o teu final. Não é porque começou com dor, começou dando errado, que vai terminar desta forma. Então aqui Jabes, ele vem dessa genealogia, ele vem dessa descendência aqui de Judá. Entende uma coisa, ele vai se destacar porque o seu nome significa dor. A própria mãe dele declarou isso: com dores eu dei à luz. Jabes nasceu marcado pela dor, mas ele ficou conhecido pela oração que ele fez diante de Deus. Ele ficou conhecido pela oração que ele fez, e nós vamos entrar nessa oração aqui que ele fez, porque uma oração pode mudar tudo. Um jejum pode mudar tudo. Nós fizemos essa semana, nós viemos de consagração, sim ou não? Quem jejuou, quem orou essa semana? Só permanece de pé quem ora e quem jejua, quem paga preço, quem sacrifica. Pastor,
mas eu gosto demais de tomar um café da manhã. Quem é que não gosta? Mas e se Deus pedir para você renunciar teu café da manhã essa semana? E se Deus pedir para você renunciar aquele doce que você gosta? E se Deus pedir para você renunciar aquela carne, aquele churrasco que você gosta? Entende uma coisa? Alguns momentos da nossa vida, Deus vai pedir para a gente renunciar, e a gente precisa estar sensível àquilo que Deus está nos pedindo. Por quê, pastor? Porque aqui Jabes, por mais que ele veio da dor, a história dele muda quando ele vai fazer uma oração. A oração vai fazer que o nome de Jabes aparece debaixo de uma genealogia, e o nome dele aparece aqui na Bíblia. Olha a importância de uma oração, porque uma oração, a Bíblia vai dizer assim, Jordânia, que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Ou seja, a oração de um justo, de quem ora de verdade, com o coração aquebrantado. Levante a tua mão direita nesta manhã. A oração que você faz aqui nesse lugar, Deus ouve. A oração que você faz aqui nessa casa, Deus responde, porque a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Quem crê no poder da oração, diga glória a Deus e dá uma salva de palmas nessa manhã, se você crê nessa palavra. Porque o seu nome representa sofrimento. Jabes significa sofrimento. Porque quando eu falo de dor, eu estou falando de sofrimento. Só que aqui é muito, olha isso aqui, queridos. Mas a sua fé escreveu uma nova história. Ou seja, o nome de Jabes não era nem para aparecer na Bíblia, não era nem para estar aqui. Olha para você ver, não era, por quê, pastor? Porque ele tinha tudo para dar errado na vida dele. Só que ele fez uma coisa que muitas vezes nós não fazemos. Tinha tudo para dar errado, mas aqui no texto que nós lemos, não fala que ele reclamou. Por mais que ele veio do sofrimento, por mais que ele veio da dor, mas nós não lemos nada aqui a respeito de que ele reclamou. Jabes não reclamou, Jabes não murmurou por esse rótulo que ele recebeu quando ele nasceu. Muitas vezes nós deixamos que rótulos mudem a nossa história. Não deixe que um rótulo que colocaram sobre você definiu o teu futuro. Não aceite um rótulo que colocou em você. Sabe aquele apelido que quando você era criança colocaram em você? Que você não gostava, aí você ficou mal, ficou até depressivo por aquilo. Deixa eu dizer uma palavra para a tua vida nesta manhã, com toda a minha fé. Rótulo não define o teu futuro, rótulo não define quem você será. Não deixe que rótulos venham mudar a tua história, queridos. Colocaram esse rótulo, já veio um menino com um rótulo, ó, o menino da dor. Você imagina lá na escola? Antigamente não tinha esse negócio de bullying, né? Hoje qualquer coisa é bullying, né? Hoje qualquer coisa está processando, hoje qualquer coisa, o mundo chato que está hoje, tá ou não tá, irmão? Tá, poucos falaram, mas tá. Hoje, irmão, qualquer coisinha que você fala, até aqui, irmão, para pregar hoje eu tenho que estudar de uma forma que eu tenho que ter muito cuidado, porque hoje o negócio está chato mesmo, de você falar um rótulo, colocava apelido na gente naquela época lá, irmão, e a gente dava risada com aquilo, e está tudo bem. Vai chamar o Dirceu de careca hoje para ver se não te processa. Vai chamar o Reinaldo hoje sem cabelo para ver se ele não coloca um processo em você. É brincadeira, você entende? É brincadeira, viu, meu? Que me perdoa aí, tá? Não faz isso com o pastor, não. Mas hoje está assim, queridos. O negócio está muito chato. Então, esse menino já veio com um rótulo. Lá quando ele pegou o certificado dele, que ele nasceu lá, já saiu um rótulo nele, o menino da dor. Aí ele a mãe dele coloca ele na escola, o menino da dor, o menino do sofrimento, veio de sofrimento, porque a nossa história, muitas vezes uma pessoa fica sabendo e percorre rapidinho, sim ou não? Coisa ruim, Cleide, vai como rápido,
Agora, coisa boa, para chegar lá na ponta da linha, demora. Mas uma falha sua, um erro seu, algo que nós fazemos, que você não gostou, se espalha muito rápido. Afinal, é tão verdade que as televisões vivem de notícias ruins, não é de notícia boa, sim ou não? Todos os canais de comunicação, eles vivem de notícias ruins, jornais principalmente. Entende uma coisa? E aqui Jabes, querido, preste bem atenção aqui. Jabes veio já com esse rótulo de sofrimento, mas ele não reclamou, ele não murmurou. Mas mesmo assim a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Como pode um negócio desse? Eu ser mais ilustre do que os meus irmãos, mas eu vim de uma linhagem de dor, de sofrimento. Agora abre um parênteses aqui, Davi também tinha esse rótulo do pequeno, do ruivo, de ninguém, não tinha estatura, não era homem de guerra, ele não foi preparado para aquilo, mas o nome dele entrou para a história, um dos maiores nomes da Bíblia, Davi. Também ninguém dava nada para ele, ninguém apostava nada que ele iria dar certo, mas ele deu certo. Por quê? Porque quem tem promessa dá certo, porque o teu rótulo não te define. Ai pastor, falaram que eu não vai dar certo, e você vai dar ouvido para aquilo que te falaram? Todo mundo na tua casa lá, irmão, tudo quebrado, a vida lá da tua família parece que está tudo virado, e você também vai ser o próximo. Eu não. Pode ter dado errado até aqui, mas daqui para frente Deus me chamou para mudar a história da minha família. Aqui para frente Deus colocou uma promessa na minha vida, falar que eu quebro tudo daqui para trás, daqui para frente uma nova história. Deus me levantou para mudar a história da minha casa. A irmã ali pegou, ó. Porque você não vai ser aquilo, o rótulo que colocaram em você. Pastor, mas eu vim rejeitado, falaram que eu sou incapaz, falaram que eu sou problemático, falaram que eu só dou trabalho para as pessoas, falaram que eu sou esquecido. Mas sabe o que me alegra? Esse Deus que nós servimos, Ele pega aquilo que não são e transforma naquilo que são. Ele pega o esquecido. O salmista vai dizer assim, que ele pega o caído, faz se assentar no monturo. Ele pega lá de baixo, ele levanta, ele honra, porque Deus tem prazer de pegar os esquecidos, dos problemáticos. Deus tem prazer de pegar os rejeitados, incapazes. Afinal, qual dos seus discípulos que eram formados, que era bom, pastor? Nenhum. Ladrões, pessoas que gostavam de fazer falcatrua, coisa errada. Aí Jesus falou assim, eu quero você, eu quero você e eu quero você. Aí você não entendeu, ele está olhando aqui para mim nesse altar e falou, eu peguei você, cascudo, menino que tinha tudo para dar errado. Aí ele pegou você também, que não era para dar nada, nem era para estar aqui, era para estar perdido no mundo da droga, da cachaça, da bebida. Aí Deus falou assim, eu te escolhi para fazer a diferença nessa geração. Por favor, me ajuda, fala para o irmão que está ali do teu lado, você é especial, viu? Fala. Fala assim, Deus tem um quê com você. Ô irmão, fala aí, pelo amor de Deus, ajuda eu. Fala assim, Deus tem um quê com você. Agora eu vou te chamar de ilustre. Olha aí, ó. Eu nem comecei a pregar ainda, esse horário, esse relógio já foi, irmão. Eu vou te chamar de ilustre. Ô William, você é ilustre. Ô irmão, nós somos ilustres no meio dos nossos, no meio de toda essa terra, de mais de 8 bi de pessoas. Nós somos ilustres. Quantas pessoas trocaria tudo para estar no teu lugar aqui nessa manhã? Porque você é ilustre. Então aqui, número 1, Jabes não aceitou o rótulo que colocaram sobre ele. Por quê? Porque ele foi ilustre, ele foi honrado,
por Deus. E olha isso aqui, queridos, isso aqui é muito forte. Jabes tinha tudo para viver preso no passado. Sim ou não? Alguém escolhe da forma antes de quando você está nascendo? Você escolhe do jeito que você quer vir nessa terra? Não? Sim ou não? É por isso que você veio bonitinho. Eu não tenho poder de escolher como eu venho. Ninguém tem o poder de escolher. Tem muita gente nascendo agora, Rodrigo. Se você for na maternidade agora, tem um monte de bebezinho chorando e tomando as palminhas assim. Ah, tá chorando. Sim ou não? Só que ninguém deles escolhe de como quer vir nessa terra. Agora a chave está aqui. Se você não tem poder de escolher como você quer nascer, Deus colocou na tua mão uma autoridade de mudar a tua história daqui para frente, de como você vai viver a tua vida nessa terra. Se eu não tenho poder de escolher em nascer num berço rico, ou como eu queria, próspero, mas você tem poder de mudar a tua história nessa terra, enquanto você estiver vivo. É eu que escolho. Meu Deus. Porque Jabes escolheu orar para Deus mudar a situação. Isso aqui é muito profundo. Ele tinha tudo para viver preso no passado, porque ele tinha um nome que lembrava sofrimento todo dia. Ele tinha uma identidade construída pela dor. Imagine todo dia um rótulo que você tem aqui, todo dia vem na tua mente, e você tem tudo para ficar preso nesse rótulo. Não, Deus não tem prazer no teu passado. Você foi chamado para mudar a história da sua vida. Não permita que rótulos definem você, porque Jabes decidiu. Ele falou assim: isso não define quem eu vou ser. Isso que falaram para mim não será uma verdade na minha vida. Quantas vezes os nossos pais, sem conhecimento, declararam uma palavra sobre a tua vida? Você não vai ser nada, rapaz. Só pelo comportamento que você fez lá, você quebrou o pau com seus amigos lá na rua, na voadora, no judô, você quebrou a cara de uns 4 lá, você vai ser um bandido, você não presta. Alguém já viveu isso aqui? Naquela época, uma moça dentro de casa, se colocasse uma roupa, o pai já chegava assim: você vai ser uma prostituta com essa roupa aí, dentro de casa. E tem pessoas que carregam rótulo até hoje, porque ouviu isso do pai, mas Deus quer quebrar isso da tua vida. Você não é aquilo que falaram, até mesmo dos teus pais. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Não é porque deu errado um relacionamento, não é porque deu errado algo lá atrás. Pare de ficar carregando culpas. Deus quer escrever uma nova história para você, queridos. Recomece com oração, como Jabes fez. Jabes decidiu viver uma nova vida, em dizer: eu não vou caminhar debaixo desse rótulo. Por mais que falaram tantas coisas para você, você sempre erra, você não tem futuro, você é burro, você é burra. Alguém já ouviu isso? Você é um Zé Ninguém. É tão verdade que fizeram até uma música. Mas não, eu não sou isso que a música fala, o que as pessoas falam, Marcelo. Eu não sou. Eu sou aquilo que Deus falou quem eu sou. E se Ele falou, Rafa, que eu sou filho dele, e se eu sou filho, eu tenho identidade. E se eu tenho identidade, eu tenho direito à herança. E Ele falou: eu mudo a tua história, eu sou aquilo. Eu prefiro escolher aquilo que Deus falou que eu sou. Eu prefiro escolher, porque isso aqui é profundo, querido. Número 2, ele orou de uma forma específica e ousada. Põe a oração aqui para mim, por favor, filhão. Ele orou, o versículo 10, é uma oração poderosa. Jabes invocou o Deus Santo de Israel. Como que ele começou orando, pastor? Abençoa-me. Jabes invocou, ele orou a Deus de Israel, dizendo: tomara que me ia bem, porque ele sabia o que ele carregava. Ele sabia o apelido que ele tinha na vizinhança: homem de dores, sofrido. E olha aqui,
ele começa orando desta forma: Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe. Isso aqui Jabes está dizendo assim: eu reconheço, Jabes está declarando para Deus, eu reconheço que tudo vem de Deus. Quando eu e você reconhecem que tudo vem dele, não da força do teu braço, Deus começa a mudar a história. Porque quantas vezes eu tentei fazer na força do meu braço e não deu certo. Aí quando eu dobrei meu joelho, eu coloquei na mão dele, aí ele começou a mudar a história. Eu reconheço que tudo vem de Deus. Jabes começa orando assim. Aí ele fala assim: Deus, além do Senhor me abençoar, eu peço que tu alargues o que? As fronteiras, alargue o meu território. O que ele está dizendo aqui? Eu não aceito ficar nesse ciclo, desse rótulo que me colocaram. Eu quero que o Senhor me tire desse rótulo, porque nós precisamos ser específico com Deus. Às vezes você ora, você nem sabe o que você falou com Deus. Você começa orando, falando 1.500 palavras de uma maneira só. Será que Deus entendeu? Não, você precisa ser específico. Porque ele pediu: Senhor, eu tenho rótulo, mas eu quero que o Senhor me abençoe. E ele falou assim: eu quero que o Senhor alargue o meu território. O que é isso? Me tira desse ciclo de mentalidade que colocaram, que eu estou vivendo. Eu não aceito. Alarga a minha tenda, porque eu quero sair desse rótulo que colocaram sobre a minha vida. E nesta manhã Deus vai estender, vai alargar tuas tendas, vai tirar você do território, dessa mente pequena que às vezes nós vivemos. Eu não aceito viver dentro desse ciclo de mediocridade. Deus chamou para você expandir o teu território, alargar a tua tenda, querido. Porque essa tenda aqui, esse rótulo de sofrimento, limita a tua visão. Ô Abraão, sai da tua tenda. Sai, porque tenda limita a visão, rótulos limita a nossa visão. Aquilo que falaram para você limita você, querido. Coloca isso debaixo do teu pé hoje, e você vai dar um bicudo nesse rótulo. Você vai sair da minha vida. Eu não aceito mais isso a partir de hoje, querido. Deus chamou. Você sabia que Deus tem algo muito maior para você, só que você não entendeu ainda aonde Deus quer te levar. Só que você precisa sair da tua tenda. Você precisa aprender a tomar decisões. Não tenha medo de tomar decisão. Pastor, eu estou sofrendo por causa do meu filho de 70 anos que está me dando trabalho. Se ele não aprendeu com 70 anos, não vai ser o resto de dia que vai mudar ele. Vai viver a sua vida. Pare de ficar preso, irmãos, em pessoas que querem só sugar você. Tem gente perdendo a própria vida por causa de pessoas que não querem nada com a própria vida dela. E você está sofrendo. E você está sofrendo. Aí Deus está te perguntando: até quando você vai viver com esse rótulo? Até quando você vai ficar dentro desse território, dentro dessa fronteira? Deus quer que você saia dessa fronteira nessa manhã. Se as pessoas não querem nada, mudança com ela, se ela quiser continuar vivendo com o rótulo dela, irmão, pode falar ou não? Pode ou não? O problema é dela. Ai, pastor, o senhor não tem amor? Eu tenho, mas Jesus também fazia isso. Jesus separou, pastores, os 2 discípulos, vai de 2 em 2 levando a palavra. Pega os seus alforjes, pega a palavra e vai ministrando a palavra aonde chegar. Lá em Lucas capítulo 5 ele fala isso. Quando você chegar dentro de uma casa, diga: paz seja nessa casa. Se o anfitrião, se quem está na casa não quiser receber a paz, ei, não fica preocupado com isso não. Sacode a poeira, pega o alforje e continua pregando a palavra, mas não fica preocupado com quem não quer nada. Oh, meu Deus, é a palavra de Deus, queridos. Isso aqui é a palavra de Deus. Às vezes nós ficamos preocupando, querido. Faça a tua parte, mas só vai aonde Deus mandou você ir. Se não é para passar daquela linha, não passe, senão você também vai morrer junto. Quem ouviu, diga amém. A oração de Jabes foi o quê? Pediu para alargar as fronteiras, para Deus tirar ele daquele rótulo que ele vivia. Número 3, e ele fala assim: que seja comigo a tua mão. O que significa aqui? Quando ele declara isso?
que seja comigo a tua mão. Ele está dizendo assim: que a tua presença esteja comigo, porque a presença dele vale mais. A presença dele vale mais. Primeiro, ele reconheceu que tudo vem de Deus. Segundo, ele pediu para Deus tirar essa mentalidade dele das fronteiras. Terceiro, ele falou: que a tua presença esteja comigo. É a tua presença, queridos. Um culto desse não acontece se não tiver a presença de Deus. Você não sai você não levanta. Você acha, lindão, que quem te desperta é o despertador, mas quem te chama é a voz dele. Deus só usa o despertador, porque se o despertador falhar, então quem te levanta é Deus. Eu tenho que reconhecer ele, a presença dele comigo. Então Jabes vai orar aqui desse jeito: que o Senhor esteja comigo, a tua mão. E aí o quarto ponto, que a oração de Jabes tem 4 fases nessa oração aqui. E ele vai dizer assim: que me preserves do quê? De todo o mal, de modo que não me sobrevenha as aflições. Jabes está dizendo assim: Deus, eu sei que a minha história veio de uma forma que eu não queria, mas eu quero que a partir de agora o Senhor me proteja, me livra de todo mal, de toda língua maldita, de todo tipo de brincadeiras, de todo tipo de coisa que estão tentando me jogar para baixo. Então a oração de Jabes foi muito específica, e ele falou: Senhor, me proteja. Salmo 91 é o salmo da proteção. Davi também vai falar de proteção. Homens e mulheres de Deus na Bíblia entendem que a proteção de Deus é a mão dele sobre nós todos os dias. Todos os dias a mão de Deus está sobre você. Deus te guarda. Sabe aquele momento que você está dirigindo? Daqui a pouco era para ter batido, sim ou não? Aí alguém que está do lado fala assim: nossa, você foi esperto agora, hein? Você foi muito rápido, não foi? Ei, pode falar ou não? Rápido aqui foi a mão de Deus na tua vida, para te guardar e para te proteger. Deus nos guarda a todo momento, querido. Todos os momentos. Eu já vi pessoas assim, ó, com uma arma apontada, engatilhada, e a pessoa apertar e não sair nada. Pessoas aqui dessa igreja já estavam debaixo de roleta russa, o bandido rolando, e lá dentro só tem uma bala dentro do tambor. Aonde caiu, se caiu roleta russa, se cair na bala ela sai. Mas entende uma coisa: quem está debaixo da mão do Senhor, da proteção dele, pode colocar 1, 2, 3, 4 balas dentro do tambor. A mão de Deus tem poder para paralisar a arma do bandido. Deus é com você. Quem recebe essa palavra, pelo amor de Deus? Eu encerro aqui, eu não tenho mais tempo. Entende uma coisa? Sabe qual foi essa oração de Jabes? Você nunca mais vai esquecer desse nome. Jabes, a oração dele foi intencional. O que é intencional, pastor? É específico, consciente. A oração dele foi intencional. Então aqui, essa palavra, ela é para a minha vida e para a sua vida. Jabes não fez uma oração religiosa. Sabe aquela oração religiosa que você ora por orar? Eu preciso ser intencional. Eu preciso descrever claramente. Porque uma oração religiosa é uma oração que são de pessoas que não têm relacionamento de verdade. Você só segue um padrão. Você só pega um livrinho lá e lê aquilo que está lá, como acontece por aí. Você lê aquilo, repete. Mas Deus não quer que nós ficamos lá em Mateus vai falar da oração, que palavras repetidas, fica repetidas em vão. Não, Deus quer uma oração nossa sincera, uma oração que ela é intensa. Colocar para fora aquilo que está dentro de você. Uma oração intencional, não uma oração religiosa. Tem gente pedindo pouco porque pensa pequeno. Sim ou não? Você não é Zé Pequeno do filme lá. Tem gente que pede pouco porque a mentalidade é
pequena. Fala para o irmão que está do outro lado, a partir de hoje, irmão, fala para ele, fala. Saiba pedir. Pede coisas grandes, porque Deus vai te ouvir. Oh glória! Eu estou orando a Deus já faz 30 anos para Deus me dar um carro. E lá no final das contas, você está pedindo para Ele uma Brasília. Aí Deus vem e te dá Sabe, Salomão vai dizer assim em Provérbios: aquilo que a tua alma imaginar, assim será. Coloca na tua mente. Quando você quer comprar um carro, incrível, pode ser um carro, nem tem muito dele, toda hora está passando um na tua frente, sim ou não? É ou não é? Você fala: pastor, eu estou querendo comprar eu quero comprar um Jeep Compass. Aleluia. Rapaz, parece que você não viu o tal do Jeep Compass. Daqui a pouco toda hora está passando na sua frente. É ou não é? Então para de ficar imaginando pouco, porque senão você vai receber pouco. Abre os teus olhos, porque Deus quer te dar muito. Pare de pensar pequeno, querido. Pare. Fala: Deus, eu quero isso aqui. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Sou trabalhador, sou fiel a Deus nos dias das ofertas. Você acha que Deus vai negar para você? Deus só não te deu ainda porque você pensa pequeno. Pensa grande. Amém ou não amém? Eu sonhei com essa igreja aqui um dia, por isso que ela está assim. Se eu estiver sonhando uma igreja com cortina só azul, umas cortinas azul com uns trem aqui, até hoje estava aqui, sim ou não? Só que a cortina azul já foi, e nada contra a cortina azul, é que eu pensei a mais. Eu estou sonhando com um telão de LED, esse telão de LED vai aparecer, não é agora, mas ele vai vir. Quem está comigo, diga glória a Deus. Esse é o meu pensamento. Amém? Então, queridos, se você pensar pequeno, a tua resposta também será pequena. Deus não se assusta com oração grande. Meu Deus, Ele se entristece com uma fé pequena. Deus não se assusta com uma oração grande. Qual foi a oração de Jabes? Teve 4 pontos nessa oração. Ele foi específico, uma oração grande. Deus não se entristeceu com Jabes pela uma fé pequena que ele tinha. Damião, ele tinha uma fé grande. Seja ousado, querido. Muitas vezes a gente fica paralisa por causa do medo. Já era para você estar voando, irmãos. Já era para você estar lá na frente. Já era para você estar vivendo coisas grandes que Deus já prometeu. Deus não vai prometer, Deus já prometeu. Eu estou esperando alguém falar comigo, Deus falar comigo, se Ele já me prometeu ou não. Ele já te prometeu, e isso vai se cumprir na tua vida. Número 3, isso aqui é profundo, queridos. Deus respondeu e mudou a história de Jabes. Coloca lá, aqui ó, olha aqui a parte B do versículo. Isso aqui é profundo. De modo que não me sobrevenha a aflição. Ponto de exclamação, ele afirmou aqui. Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Tem um ponto de exclamação, porque nós precisamos orar com uma afirmação, não com dúvida, com ponto de interrogação. Será? Não. Já aconteceu. Só que a nossa fé às vezes é tão pequena, é engolido pelas ondas, como eu preguei na quarta-feira. A gente deixa que as tempestades venham nos afligir. Não, queridos, aqui ó, ore. Isso aqui é uma afirmação, isso aqui é uma verdade na nossa vida. Um ponto de exclamação muda tudo. Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Parte B do versículo. O homem que nasceu na dor, agora ele vai começar a viver debaixo de uma resposta. Aqui a história dele começa a mudar, depois da oração. Isso mostra o que, pastor? Que o nosso começo, ele não define o nosso final. Não é como começou, mas é como vai terminar.
Eu creio nessa palavra. Agora Jabes vai entrar debaixo de uma resposta de oração. A sua história pode começar difícil, irmãos, mas com Deus ela não termina assim. Sabe por quê? Número 1, Deus ainda continua respondendo orações. Deus ainda continua respondendo as nossas palavras diante dele. Deus ainda muda a história, e Deus ainda continua quebrando ciclos repetitivos do passado, desde o meu bisavô, dos meus avós, dos meus pais, e agora chegou em mim, e o ciclo ainda continua repetindo, está repetindo todos os dias. Não, queridos, a tua oração pode mudar. Deus ainda continua quebrando ciclos. Deus é Deus de mudança, Deus é Deus de transformação. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida, para mim orar com você nesse momento. O que você está vivendo hoje é só um momento, porque vai passar. Deus vai mudar o teu ciclo. Eu estou profetizando na tua vida. Está chegando um tempo de resposta de Deus na tua vida, mas você precisa mudar a tua mente. Romanos capítulo 12, 2. Você precisa começar a passar por uma renovação da tua mente. Você precisa falar para Deus: eu quero sair da tenda, eu quero alargar as minhas tendas, eu quero sair das minhas fronteiras, eu não quero ficar paralisado dentro desse ciclo que está sendo repetitivo há anos na minha vida. E nesta manhã Deus me usa para falar com você. Ele vai quebrar esse ciclo, e a tua história vai começar a ser mudada pelo poder do nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Louvado seja Deus. Conclusão: a história de Jabes não teve um começo bonito, mas no meio do processo teve uma aplicação de fé e de coragem. Eu disse fé, coragem. São poucos hoje que traz uma palavra de fé e coragem para as nossas vidas, porque o ser humano tem uma tendência de querer que você se afunda. Mas aqui nesse lugar é um altar de uma palavra de esperança, de fé e de coragem, de ousadia. Só depende de você, querido. Porque Jabes não teve um começo bonito, mas no meio do processo ele usou a coragem. Uma coragem de buscar um final diferente. E aqui, pastor, o que Jabes nos ensina? Você pode até nascer na dor, mas não precisa viver nela. Todos nós sentimos dores, sim ou não? Querido, se tem uma pessoa que sente dor, aflição, guerra, aqui é o pastor. Mas eu escolhi não viver nela. A dor na minha vida, ela só passa, porque o que Deus tem para mim lá na frente é algo maior. As aflições na minha vida, elas vêm, porque também veio para Jesus. Aí Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, portanto, tem de bom ânimo, porque eu venci, então nós também vamos vencer. Não deixa que essas marcas venha sucumbir a tua vida. Amém, Ministério de Louvor? Está tudo pronto aí? Já estou terminando já. Se eu dar a benção, vocês cantar, não resolve. Amém? Então não viva com essa mentalidade de escassez, queridos. Jabes não teve um começo bonito, mas ele teve coragem de buscar um final diferente. Se coloca de em pé, por favor, em nome de Jesus. Deus é bom. Aleluia. Sabe de onde eu vim? A minha história nem era para mim estar aqui. O menininho que veio lá do meio da roça, do meio do mato, aonde não tinha nada. O único piso que tinha dentro de uma casa era um tarro de um barro branco, que você ia pegar lá, andava léguas e léguas para trazer, para passar um barro branco dentro de casa, para ter um brilho, para ter uma alegria dentro de casa. Um fogão a lenha que passava esse mesmo barro, todo dia tinha que passar o barro porque sujava. Um menino que não tinha um futuro, um menino que ninguém dava nada, analfabeto, sem instrução, sem curso superior, sem curso teológico avançado. Mas aí sabe o que Deus faz? Deus vai lá e fala assim: eu quero é você.
Eu escolhi é você. Não importa de onde você veio, importa para onde eu quero te levar. Vou falar de novo, não importa de onde você veio, importa para onde eu quero te levar. E sabe para onde Deus quer te levar? Deus quer te levar para um lugar que ainda você não imaginou, não desceu na tua mente, não passou pelo teu coração. Deus quer te levar para um lugar maior. Deus quer te levar para um lugar aonde você não desenhou isso ainda no papel. Deus está falando com Jabes aqui nessa manhã.